Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cintia Pinho e hoje eu vou mostrar para vocês, né, como combinado, a semana passada eu fiz uma introdução ao condicional, né, com vocês, a estrutura condicional, e hoje nós vamos fazer aquela lista de exercícios que eu tinha passado na semana retrasada para vocês, que vocês fizeram usando só operadores lógicos e relacionais, mas agora vocês vão fazer essa mesma lista, só que eu acrescentei aqui mais 2 exercícios, tá? Nessa lista. E aí a ideia é que nós vamos... Agora a ideia é implementar o condicional, tá? Nesses exercícios. E aí, nós não vamos descartar o que nós fizemos na aula anterior, tá? Então, por exemplo, o primeiro exercício aqui, que era para fazer um programa que solicite ao usuário 3 valores, né, que formam um triângulo e verificar o tipo de triângulo que ele é. Então, nós vamos abrir, né, esse tá, foi esse daqui que nós fizemos na última aula, tá? Então, nós fizemos esse exercício e aí vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Nós vamos aproveitar todos esses códigos, só que na hora que nós vamos executar, hoje, quando nós fazemos a execução dele, ele até funciona, tá? Então, se eu digitar aqui 3 valores absurdos, por exemplo, ele vai encontrar que não forma um triângulo, certo? Que ele não é um triângulo e, portanto, ele não mostra aqui nenhum deles, né? Se eu executar e colocar valores iguais, por exemplo, tá? Ele fala que ele é um triângulo e que ele é escaleno e aí ele vai indo. Só que essa não é a forma adequada. Então, nós vamos melhorar esse exercício, tá? Então, vamos implementar o condicional C aqui. Para implementar o condicional C, nós não vamos precisar dessas variáveis literais aqui, ó, equilátero, isósceles, escaleno e o triângulo, tá? Nós não vamos mais precisar dessas 4 variáveis aqui, tá? Ainda vamos precisar do A, B e C, que são os lados do triângulo, mas aí já vai melhorar porque diminui a quantidade de variáveis. E aí, ó, automaticamente nós vamos apagar as variáveis aqui, ó, que recebem as nossas condições. As nossas saídas agora, vocês vão ver que elas vão ser encaixadas dentro do nosso condicional. Então, o que não muda? O que não muda é que nós temos que pedir os 3 lados do triângulo. A entrada aqui não vai mudar. Agora vai mudar o nosso condicional. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é se esses 3 valores realmente formam um triângulo, certo? Que essa é a primeira condição aqui nossa. Então, e aí só se essa daqui for verdadeira é que ele vai executar as outras 3. Aqui, ó. Então, eu nem vou precisar mais dessa variável literal aqui, ó. Vou tirar, tá? Então, só vai ficar com as outras condições que nós tínhamos. E aí, vamos lá. Então, aqui nós vamos usar o condicional C. Qual que é a primeira condição? Dele ser um triângulo. Então, é essa condição que a gente vai colocar aqui dentro, ó. Esse C aqui. Então, nós vamos copiar, dar um Ctrl X aqui, ó. Um Ctrl V e copiar essa condição dele ser um triângulo, certo? Então, a mesma da outra aula. Então, C, aí pela sintaxe eu preciso colocar o então. Se isso daqui for verdadeiro, ele vai ser um triângulo. Se não, ele não vai ser um triângulo. Então, eu já vou fazer o meu senão. Aqui, certo? Senão, já vamos colocar aqui, ó. Primeiro, escrevo. Vai fazer parte aqui, ó. E aí, nós já vamos colocar aqui, não. Valores não formam um triângulo, tá? E aí, eu já finalizo esse C. Então, o meu primeiro já tá montado, certo? Então, a minha primeira condição, ela já tá montada. Inclusive, eu vou testar, tá? Para ver se ela já tá funcionando. Eu vou digitar aqui valores absurdos. Ele só vai entrar aqui se ele for um triângulo. Se não, ele já vai sair. Ele vai vir aqui, ó, pro senão, tá? Então, eu vou digitar aqui alguns valores absurdos.
para ver se a primeira parte está sendo executada. Só que ele vai acabar executando isso daqui, ó, e vai dar erro. Deixa eu tirar a execução aqui. Vou tirar esses 3 aqui, porque não tem mais essas variáveis, ele não vai encontrar, ele vai dar erro, tá? Então, vou executar novamente. E aí, eu vou colocar aqui valores absurdos. 2, 90 e 8. Opa, esqueci de fechar aspas aqui. Então, ó, tinha esquecido de fechar aspas aqui, mas já deu para ver que ele já veio para o senão, né? Então, vou executar, vou digitar 3, 45, ó, não forma um triângulo. Então, eu já vi que a minha primeira parte do programa ela já está funcionando. Por quê? Se nós fazermos aqui passo a passo essa programação, ó, apertando F8, então ele vai pedir o primeiro valor, 6. Aí eu vou para o próximo passo, ele vai pedir o segundo valor, 90. Vou para o próximo passo, ele vai pedir um outro valor, e aí não tem como formar um triângulo. Então, ele vem aqui no condicional, vê todas aquelas nossas condições que nós fizemos na outra aula, né, que é se o lado A, né, for menor que a soma dos outros lados, e, né, o lado A for maior que o valor absoluto da diferença desses outros lados, e o lado B, e vai indo. Né? Então, tudo aquilo que nós vimos na aula anterior, tá? Condições que formam um triângulo. Então, se nada disso aqui for verdadeiro, ó, automaticamente ele já foi pro senão, executou o senão e fez o fim algoritmo. Tá? Então, ele nem sequer chega aqui dentro, tá? Desse C, ele já vai direto pro senão, porque isso daqui é falso, tá? E aí, aqui dentro, automaticamente, nós vamos fazer os nossos outros Cs, tá? Então, eu vou fazer o se ele foi equilátero, né? O se ele foi isósceles e escaleno, tá? Não tem essas outras possibilidades. Vamos lá, então. Então, aqui dentro, a gente vai para o nosso próximo condicional. Vamos seguir aqui a indentação, tá? Do nosso programa. Bom, estava travado aqui. Acho que agora ele já destravou. Então, agora, a nossa próxima possibilidade é ele ser equilátero. Então, aqui a gente vai trabalhar a indentação, porque ele faz parte desse C aqui. Toda essa parte só vai ser realizada se essa parte de cima for verdadeira. Se ela for falso, ele já vai vir para essa parte aqui, ok? Então, vamos lá, colocar mais um C. Então, se todos os 3 lados forem iguais, o que vai acontecer? Bom, se todos os lados forem iguais, a gente vai colocar a mensagem, né, que ele é equilátero. Então, vamos colocar um escrevo aqui, ó, triângulo equilátero. Triângulo equilátero, tá? Então, essa é a minha condição. Bom, então, aqui ele vai ser um triângulo equilátero, e aí eu já vou fechar esse fim C. Eu não vou fazer ele encadeado, eu vou fazer para cada condição dessa, um C e um fim C, tá? Ele não vai ter senão, porque ele só vai executar essa operação aqui se isso for verdadeiro, mas todos vão estar dentro dessa condição aqui do triângulo, tá? Então, ele está encadeado porque está aqui dentro, mas essa parte aqui, ou ela vai fazer uma, ou ela faz a outra, certo? Então, para cada um dele, eu vou ter um C, então ele vai ter a mesma estrutura. Então, a segunda condição aqui é todos os lados serem diferentes do triângulo, né? Se A for diferente de B, B for diferente de C, e A for diferente de C. Então, se todos forem diferentes um do outro, aqui eu tenho o triângulo escaleno. Tá? Então, eu tenho outra possibilidade. Triângulo escaleno. E aí, eu já finalizo esse C também. Muito importante que vocês se atentem. Para cada C aberto, nós precisamos fechá-lo, tá? E aí, o meu último C aqui é, no caso, dele ser isósceles, né? Com 2 lados iguais. Então, eu tenho o então aqui, e aí ele vai ser um triângulo isósceles.
Reparem a indentação do meu código, gente, para vocês não se confundirem. Por incrível que pareça, vocês acabam errando por não identar o código. Tá? E aí, finaliza. Então, fim C. Então, reparem que esse C, ele tem um senão. Então, eu só botei um senão caso isso daqui for falso. E aí, ele vai executar. Aí, com certeza, se ele for um triângulo, ele vai estar dentro de alguma dessas três possibilidades aqui, né, que nós criamos. Se ele não for nenhuma dessas três possibilidades, com certeza ele não é um triângulo. Então, esse é o raciocínio desse exercício, tá? Então, quando nós executarmos, a gente vamos testar os três lados iguais. Ele simplesmente... escrevi a palavra triângulo errado aqui. Isso aqui é mais fácil de arrumar. Então, ele é o triângulo equilátero, certo? Então, triângulo equilátero. Se eu colocar os três lados diferentes, será que ele vai entender? Então, 3, 4, 5. Beleza? Triângulo escaleno. Se eu colocar dois lados iguais e um diferente, ele tem que dar isósceles. 3, 2, certinho, ó. Deu triângulo isósceles. E se eu digitar valores absurdos aqui que não formam um triângulo, 2 menos 5 e 3, ó. Valores não formam um triângulo. Então tá certinho o nosso código. Ele ficou bem melhor, né? A estética dele, né? Desse exercício. Vocês viram que todas as variáveis literais aqui não é necessário utilizar, aquelas que recebem verdadeiros ou falsos, porque o meu próprio condicional aqui, ele faz a verificação do verdadeiro ou falso, tá? Então, o primeiro exercício já foi realizado aqui. Eu vou parar esse vídeo e depois nós fazemos outro, tá?